Olá, confrades, bem-vindo ao podcast Unirrealista. Hoje a gente vai falar sobre o movimento, não é daqui, é da gringa, a MG Town. Como é o movimento e com isso com a relação com a real. Vocês acham que esse movimento é igual ao real? Começando com o Besouro. Então, cara, boa noite a todos os confrades. Boa noite. Eu não acho que seja idêntico, na verdade ele tem muito de diferente, né? Do pouco que eu sei sobre a Eligtal, né? Os homens que seguem o próprio caminho, seria mais, de um certo modo, uma desistência dessa vida, desse relacionamento moderno, né? Do homem sendo burro, né? De levar cangalha e simplesmente tocando um foda-se, né? Só que eu não vejo desse movimento em específico, porque tem outros norte-americanos que são mais legais, né? Tem o A Voice for Means, né? Aquele próprio Tom Lakes lá, que ensina a gastar pouco para pegar mulher. E tem outras umas paradas mais bacanas, mas esse em específico, ele é muito derrotista, no sentido que você simplesmente vai seguir o seu próprio caminho e dane-se o resto. E nisso eu acho que a real é muito diferente e para melhor, porque aqui a gente prega o desenvolvimento pessoal em primeiro lugar, né? Da gente sair do ponto B e ir para um ponto A melhor. Aí eu acho isso. Vê de Tá, vingança, vai. beleza. Vou te chamar assim, vai. Bom, a real e esse movimento aí, homens que seguem seu próprio caminho, né? Uhum. Lá tem lá as suas semelhanças, tem as suas diferenças. As semelhanças é a primeira questão que um dos aspectos da real, um dos pilares, é justamente o desenvolvimento pessoal do homem, independente das adversidades que ele encontra no caminho. No caso, a adversidade com relação ao relacionamento, né? Porque na real, né, que a gente está acostumado a ver, apesar que aparece um ou outro casado, um ou outro namorando, né, assim, que se diz realista, né, e que introjetou a real em si, outros não, outros já são tipo, e que dane-se isso, eu vou cuidar só do meu desenvolvimento pessoal acima de tudo e dane-se, né? Mas eu, assim, opinião pessoal, somente esse pensamento do eu sou eu, homem independente, e dane-se pra lá e foda-se, eu não acho tão producente. Eu acho até mais ou menos contraproducente, porque de toda forma o homem ele acaba se focando muito mais em si e cria vamos dizer assim, um novo fetiche, uma nova dependência. E quando se trata da real, o que eu imagino é que a gente tente compreender quais são todas as nossas dependências, seja a emocional, a afetiva, a social. Então, é aí que é o ponto. Que até falei uma vez com o Diomedes, e para alguns que estavam presentes num tópico, que a real ela não serve necessariamente para eu vou aqui lidar com mulher, eu vou aqui só desenvolvimento pessoal e dane-se todo mundo, não importa. Não. A real ela serve para o cara não ser feito de trouxa. Não só para o aspecto do relacionamento, mas para a vida toda. Então, esse movimento, Homens pelo Seu Próprio Caminho, ele esquece dessas outras partes. Ela não considera que, por exemplo, uma pessoa que tenha consciência dos seus atos, das consequências e que tenha aquela certa impassividade, não possa, por exemplo, administrar um relacionamento. Ou pelo menos não pensar, tipo, eu tô seguro da minha vida, se quiserem fazer merda pro meu lado, eu tô aqui. Só que a impassibilidade, só que eu sou realista sempre. Isso que para mim quer ser realista. É claro que nem todo mundo a gente confia, nem todo mundo a gente vai pôr a mão no fogo. Nunca. Tanto homem quanto mulher. Mas é tu ter consciência das tuas ações e ter consciência das adversidades que podem te afligir. Se não te afligir, tu só sai ganhando. Então, é esse meu aspecto. Alguns colegas podem até discordar de mim, mas e eu agradeceria se me viesse com um contraponto. Ok, bem colocado. Mocinado de peixe, o que tu acha? Tenho nada a comentar, cara. Tô totalmente por fora. Então, vou fazer uma pergunta a vocês.
segue o seu próprio caminho e tal. Isso não é igual àquela doutrina bem famosa do Aleister Crowley com o livro da lei. Faça o que tu queres esquecer a tudo da lei. A pergunta que fica é: será que é quase a mesma doutrina? Eu acho que assim, não é algo satanista, até assim, do meu ponto de vista, até porque eles combatem algo que nós também combatemos, né, que é o homem inserido, né, nessas relações sociais, né? E assim, eu acho até que o feminismo, essas coisas todas que a gente combate aqui no Brasil, bate muito mais forte lá na gringa do que aqui. Se bem que aqui também tá chegando, olha, um caminhão de merda que é complicado. Sinceramente, assim, já é o meu ponto de vista, né? Guardadas as proporções, né? Se compara muito com aqueles blogs mais derrotistas, né? Que inclusive o principal dele já até saiu fora do ar, não sei se nem vale a pena comentar aqui. Quem acompanha mais a real deve saber do que eu tô falando. E que acaba gerando, eu sinceramente, né? O homem seguindo seu próprio caminho acaba gerando, em vez de uma melhora, gera na verdade uma sensação fictícia de superioridade, né? Seria mais ou menos como aquele gordinho que é um pouco mais inteligente, mas por ele não ser aceito, ser tipo um cara mais outsider, ele se achar que é melhor, que é mais inteligente, que o resto são meros idiotas, quando no fundo não passa mais de um problema de introversão e sociabilidade. Eu acho mais ou menos isso. Via de vingança? Algumas dessas doutrinas, Aleister Crowley ou alguns derivados do socialismo, eles partem do pressuposto materialista. Calma aí. Tipo, o Aleister Crowley... Posso? Não, rapidão. O Aleister Crowley tem o livro da lei. Não é uma doutrina socialista, porque isso é para si próprio, não para os outros. É igualzinho que esse movimento clínico está querendo fazer. Que só importa só para si, não é um negócio socialista. Não. Esse próprio livro da lei, ele abobina esse negócio de socialismo, comunismo. É até um pouco até machista demais esse livro. O que tu acha disso? Eu vou complementar. Okay. Não é porque uma coisa ela é antissocialista ou pró-socialista que ela vai deixar um aspecto, ela vai deixar do aspecto principal, que é o materialismo. O materialismo está tanto presente nessas essas doutrinas filosóficas e religiosas, né, tipo Madame Blavatsky, Aleister Crowley, essas coisas. Está presente no socialismo, está presente no liberalismo. O materialismo é aquela coisa imanentista, imediatista, tão somente para si, um propósito vazio. É um propósito pelo propósito. É o agora pelo agora. Entendeu? Uhum. Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque é interessante que as pessoas, claro, se sintam muito atraídas por esse aspecto. Não, tem que ser o já, o agora. Eu tenho que conseguir as coisas para mim. Eu tenho que um puro individualismo. Será que tu deves fazer tudo que te dá na tua cabeça só porque tu tá com vontade? Não que necessariamente aquilo vá ferir a integridade de outra pessoa, né? Claro, tem a questão para os libertários é o pacto de não agressão. Para as outras pessoas são direitos individuais. Mas se tu não tiver um propósito, é o si por si. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas quando a gente fala de relações sociais, a gente não está falando de indivíduos, a gente não está falando de indivíduos, a gente está falando de indivíduos, pessoas. Então, introjetar para si um propósito tão somente que agregue apenas valores tão somente individuais, de alguma forma é prejudicial. De alguma forma, não te deixa não tem propósito. Esse é o pequeno detalhe que alguns realistas eles se esquecem. Eles se esquecem que a vida não é somente você. Existem outros fatores, existem outras relações interpessoais.
Não tô querendo dizer que todo mundo tem que ter amiguinho, que tem que ter festa, não. Mas também analisar essa outra questão. Família, essas coisas, né? Tô ligado. Família, amigos, alguns outros relacionamentos, possibilidades, criar possibilidades. Ok. Por que não? Ok. Bolsonaro de peixe, alguma colocação? Não. Você não tem nada pra falar? Peixe fora d'água. Não, meu cara, se arrisca. Cara, se arrisca, só qualquer Você coisa. pegou muito desprevenido. Eu passei a semana todinha perguntando o tema, você não falou, cara. Mas nós Cara, também não sabíamos, eles não aprendemos sabem, não. agora. É assim agora. Mas vocês, Não, mas vocês se você pode desenrolam bem. uma coisa, meu querido. Você provavelmente deve ser o mais novo entre todos nós, mas se falar alguma coisa que não tem anexo, a gente não vai ser malvado, não. Fica tranquilo. Diga aquilo que você pensa. Eu penso o seguinte, que liberdade não tem a ver com libertinagem. Então, o que seria isso? Fazer o que bem quiser, o que der na cabeça, a partir do momento em que você... a sociedade, ela cria para si mesma leis invisíveis, que são as, vamos dizer assim, leis morais. E se você vai contra essas leis, você está desrespeitando um ambiente. Nesse caso, a sua liberdade está, vamos dizer assim, oprimindo a liberdade de um outro alguém que convive nessa sociedade e que respeita essas leis. Então, eu penso assim, o que seria agir por contra, assim, por sua vontade, e até onde essa sua liberdade pode chegar em que ela não vai escandalizar a pessoa que está ali convivendo com você. Eu acho que não, assim, apesar de que não devemos, vamos dizer, deixar que as pessoas nos imponham padrões e regras absolutas, a gente também não pode extravasar de tal forma em que vamos escandalizar a pessoa que convive com a gente, entendeu? Apenas isso que eu penso. Algo que não vá, como eu posso falar aqui, chocar as outras pessoas ao ponto de ver isso como algo abominável. Ok. Só isso. Ok. Tá. Só falou bonito. Replicar? Calma. Posso replicar? Calma. Resumindo Tá bom. Resumindo esse movimento, são caras que saíram da Matrix e entraram em outra. Tipo, Realmente concordo com isso. eles saem de uma Matrix e vê que o mundo é todo vaginal, dominado com a mídia esquerdista, nova ordem mundial, essas bosta. Aí vê que tudo é uma merda, faz mais cagada do que o Matrixiano que entra, que é de boa com isso. E entre outra Matrix pior ainda. Pode dizer aí, V de Vingança. Pode recrutar o Bolsonaro de peixe. Pode falar. Bom, ele fala na questão das liberdades, né? A única coisa que eu poderia replicar era que toda ação, né? Toda ação ela precede uma possibilidade, né? Ela sucede uma possibilidade. Se você tem possibilidade de agir, então quer dizer que você tem uma determinada liberdade para empreender aquela ação. Mas assim como nesse movimento de uma ação pessoal, uma ação individual, a gente tem que sempre lembrar o propósito. Qual é o propósito dessa tua liberdade, né? Essa é uma pergunta assim que eu deixo do ar. Alguns libertários, eles parecem que a liberdade é o fim em si mesmo, né? Não, a liberdade, temos que ter liberdade para fazer tudo. Eu tenho liberdade para seguir o meu próprio caminho, como eu sou homem. Tá, mas beleza. Qual é o propósito disso? Libertinagem. É um propósito que... Eu não preciso falar mais nada, né? Como se fala. É como está se falando aí. É a troca. É uma troca de uma visão. Tipo sair de uma penumbra para outra. De toda forma. Se tu não consegue raciocinar sobre quais os objetivos das minhas ações e para que eu tenha liberdade para exercer essas minhas ações, o que isso vai diferir de uma corrente materialista? Isso vai diferir de um aspecto libertino da ação
do homem. Né? É só isso. Alguma coisa até declarar? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que Tá na minha hora. sobre esse assunto, acho que realmente esgotou, né? Porque já até verticalizamos demais, né? As respostas, né? Entrando no campo do que seria até Pelo a noite da amor de Deus, que a liberdade. galera. Esse negócio aí, o pessoal vai ficar puto, mas tudo bem. O pessoal, mas tudo beleza. Quem ouviu aí achou ruim, na próxima vez quiser participar, debater sobre isso, é só chegar junto aí. Se não gostou, engula. Terminando por aqui. Terminando por aqui. Até.